O orçamento deste ano foi publicado hoje, depois de ter sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem. Houve vetos na lei orçamentária. Ela fixa mais de 4 trilhões de reais as despesas e receitas do governo federal para este ano. O presidente fez vetos parciais que somam quase 20 bilhões de reais. São cortes em emendas parlamentares e despesas do governo. Esse dinheiro vetado será remanejado para cobrir despesas obrigatórias, como a Previdência Social. O governo também fez um bloqueio adicional no orçamento dos ministérios, que soma mais de 9 bilhões de reais, valor que pode ser destravado ao longo do ano. Conforme a dinâmica orçamentária e avaliações de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. Não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios. Esse é um ponto importante. Os cortes no orçamento não vão afetar o combate à Covid-19. Como os gastos do Ministério da Saúde com a pandemia não entram nos cálculos do limite de gastos do governo, isso vai permitir uma avaliação sobre a necessidade de mais recursos para a saúde ao longo de 2021. Os gastos relacionados à Covid do Ministério da Saúde estão retirados ou excepcionalizados da meta fiscal. Isso nos permite uma margem maior de manobra. Ainda que tenha havido algum corte, algum veto na saúde, entendemos que a maior parte ou grande parte disso não afetaria diretamente a Covid. Mas se porventura isso ainda acontecer, a gente tem algum mecanismo de, ao longo do tempo, corrigir essa situação, dado a autorização que foi dada na LDO para atendimento de demandas relacionadas à Covid na saúde, fora da questão da meta fiscal. Outra consequência da definição do orçamento é que o censo não vai ser feito este ano. Segundo o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues, não há previsão orçamentária para pesquisa, falta dinheiro, segundo ele. O censo foi adiado do ano passado para este ano por causa da pandemia e agora vai ser adiado mais uma vez. Para falar sobre o orçamento, a gente conversa agora com o nosso comentarista, o cientista político, professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Obrigada mais uma vez. Para começar, vamos deixar claro, esse é o orçamento de 2021. Está bem atrasado, né? Por que demorou tanto para essa aprovação sair? Bom, boa noite a todos. O que aconteceu é que houve vamos dizer assim, um mal-entendido sobre o valor real das despesas obrigatórias e também sobre o valor até mesmo das emendas. Então, o pessoal argumentou, os técnicos do Ministério da Economia, que os gastos obrigatórios estavam subestimados. Ou seja, o governo ia gastar mais do que estava no orçamento. E, ao mesmo tempo, estava gastando muito com emendas. E aí começou uma negociação muito intensa do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Claro que o Poder Legislativo não queria abrir mão das suas emendas e o Poder Executivo não poderia deixar de executar os seus gastos obrigatórios. Então, houve uma longa negociação, que foi produtiva e positiva, que chegamos agora a esse acordo, e que ele tem várias características interessantes e, inclusive, assim, muito benéficas para o atual momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, os gastos relacionados com a Covid, com o combate a toda a pandemia, etc., vão ficar de fora do orçamento, programas emergenciais. Né? Então, isso vai dar um espaço maior para o Poder Executivo, inclusive continuar com esses programas, né? E, ao mesmo tempo, isso não vai afetar o orçamento, ou seja, o presidente foi obrigado a vetar alguns gastos excessivos que estariam previstos com as emendas e também ele fez algum tipo de contingenciamento, alguns gastos até mesmo discricionários seus também foram vetados. No total, os vetos chegaram a quase 20 bilhões de reais. Só para deixar claro, então, gastos do governo para combater a pandemia são gastos extraordinários, fazem parte de uma outra janela, não especificamente desse orçamento. Exatamente, eles vão entrar como um crédito ou um gasto extra-orçamentário, né? E aí, com isso, eles não vão ser computados para o total do teto. Não fosse assim, o governo poderia investir, ter esse dinheiro para combater, para colocar lá no combate à pandemia? Não, porque ele estouraria o teto. E aí ele poderia ser até responsabilizado por
não cumprir a Constituição, já que nós temos aquele limite, né, do teto dos gastos. Então, essa foi a forma encontrada, esse foi o acordo que foi feito do Poder Executivo com o Legislativo, inclusive obrigou até mesmo a apresentação de um novo projeto de lei que já foi aprovado e está em vias de ser sancionado, já foi sancionado agora, hoje mesmo, né, que viabiliza justamente a retirada desses gastos emergenciais do orçamento e, com isso, o orçamento que foi aprovado já com os vetos, ele pode ser considerado que ele está dentro da PEC do teto dos gastos, ou seja, está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá bom, professor, obrigado. Nosso tempo acabou. Então, a gente se encontra de novo na segunda. Bom fim de semana. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Bom fim de semana. Você também. Bom fim de semana a todos.